presença de Deus é viva nessa casa. Todos nós já podemos sentir a presença de Deus nos abraçando nessa manhã. Todos nós já sentimos a presença de Deus nos tocando nessa manhã. Deus tem uma palavra de instrução aos nossos corações. Glória a Deus. João capítulo 13, quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Mas diga com convicção. Aleluia. Amém, Gabriel? João capítulo 13, nós vamos estar lendo a partir do versículo de número 4. A leitura vai ser um pouquinho extensa, mas eu preciso que vocês me acompanhem. Vamos ler o 4 e o 5. E aí a gente pula para o 12, 13, 14, 15 e 16, que é o contexto daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Está escrito assim no versículo 4: levantou-se da ceia, tirou as suas vestes e tomou uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Versículo de número 12. Está escrito assim: depois que lhe lavou os pés, tomou as suas vestes e assentou-se outra vez à mesa e disse-lhe: entendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais mestres e Senhor, e dizem bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, também lavai-os uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é servo maior que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Curve a sua cabeça. Santo Deus, graças eu te dou, Pai, por esta palavra, porque o Senhor tem sido bom e tem nos sustentado na tua presença. Pai, nos dá a instrução segundo o teu Espírito Santo, Pai, para que nós venhamos fazer a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. Desocupe a sua mão, aplauda o Senhor com alegria e tome o seu assento. Aleluia. O culto é de Santa Ceia. O culto é especial. Hoje o ajuntamento de pessoas é de ceiarmos, para que nós possamos nos fortalecer. Os irmãos me ouvem bem? Amém. Fortalecer na fé, porque Jesus disse, e está dizendo desde o começo do culto, irmão: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, fortalecido será, suportará as aflições do mundo, pastor David, suportará os apontes do inimigo. É necessário fortalecermos essa aliança dia após dia, em oração, em busca do Espírito Santo. Mas Jesus nos trata, porque esta mensagem trata a humildade, serve para todos. Aleluia. Não importa a posição que você está na sua casa, a humildade te serve. Não importa a posição que você está no seu trabalho, a humildade te serve. Não importa o quanto você tenha ou deixe de ter, a humildade é para você. Aleluia. Esse negócio de olha só para o pastor, olha só para Jesus, isso, irmão, está errado. Você é o exemplo, você tem que dar o exemplo. Porque Jesus nos ensinou. O apóstolo Paulo disse: sejais vós imitador de mim, porque eu sou imitador de Cristo. E com uma humildade, pastor Ederson, e uma simplicidade tremenda,
jamais encontrado na sua época de um líder, Jesus faz. E muitos não entendem, Daniel. E nesse próprio texto, nesse próprio capítulo, você vai ver Pedro se levantando. Eu não quis ler porque não tem uma ênfase naquilo que Deus colocou no meu coração. Mas só para dar uma pincelada, Pedro diz, não me levarás. E Jesus diz, então não tem parte comigo. Observe que Jesus não obriga. Ele não diz, não, você vai ter que deixar ela, não. Jesus diz, tá bom. Só que aí não tem parte comigo. Tem que ter relacionamento, oh, glória a Deus. Aleluia. Ah, pastor, vou na igreja, então busca um relacionamento. Busca a amizade, a intimidade. Lázaro não tinha posição eclesiástica, mas a Bíblia diz que ele era amigo de Jesus, oh glória. Ele tinha com Jesus um relacionamento. Você vai ver Jesus pegando os seus discípulos, os seus apóstolos, aqueles que ele escolheu para representá-los. Ele disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Eu vos dou poder. Você não entendeu? Eu vos dou poder, diz o Senhor, oh glória a Deus. Ei, ele escolheu. E agora, meu irmão Everton, ele dá o exemplo. O versículo de número 4 nos dá a dimensão do trabalho. Ele não mandou ninguém. Ele podia mandar, Abel. Ele podia mandar. Você pega uma bacia, você pega. Ele podia. Ele era o líder, Danilo. Ele estava na frente. Tudo que ele falasse, os apóstolos iam obedecer. E digo mais, cegamente. Porque em algum momento, diz a Bíblia, que alguém se levanta e diz, quem dizes que eu sou? E uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Moisés, mas Jesus não está preocupado com quem está lá fora. Jesus olha e fala, e vocês que estão andando comigo, aleluia, o que vocês dizem que eu sou, o que vocês acham que eu sou? E a narrativa diz que alguns levantam e vão embora, e Jesus diz, está com a oportunidade de ir embora, quem quiser ir? E Pedro diz, aonde iremos nós? Se só tu tem palavra de salvação. Ei, ele era um trabalhador, diácono Gabriel, na casa da servidão. E nós vamos chegar lá já já. Mas ele diz, levantou-se e tirou as vestes. Eu quero usar aqui como uma dimensão, porque tem uma vírgula. Imagine, Jesus está vestido como pastor, como líder. Nós estamos na ceia. Eu quero imaginar que ele estava com o seu melhor vestido, na sua melhor posição, porque ele ia declarar aos seus apóstolos, é chegado a minha hora. O texto ainda diz que o diabo já tinha sondado, já tinha sondado o coração de Judas para o trair. Está sentado na mesa com Jesus, mas está dando ouvido para Satanás. Ei, está sentado comendo com o rei, planejando traí-lo. Cuidado, irmão. Nem sempre que bate nas tuas costas está do teu lado. Às vezes quem está mais distante está com o joelho dobrado, intercedendo em teu favor. Ei, quem anda contigo, quem está lado a lado, às vezes não está do teu lado. Ele só está perto de você para na primeira oportunidade ele te trair. Só que Jesus sabia. E essa é a diferença. Porque quem está em comunhão com Deus, nada a ele é escondido. Ei, a palavra está aqui falando aos nossos corações. Ei, ele podia mandar alguém, mas não, ele tira a sua roupa. E aí ele toma uma toalha e cinge. Para quem não sabe, cinge, ele se envolve. Ele enrola, né, no seu próprio corpo. Se põe de joelhos, pastor Laurindo. Eu quero que você, neste momento, feche os teus olhos por um instante. Contemple essa casa mais de 2000 anos atrás. Enxergue essa casa, irmão Abel, onde Jesus se põe de joelho diante de uma bacia de água.
ele pega um jarro, ele coloca. Mas agora eu quero que você aí na sua vista entenda que Jesus está de joelho na tua frente, aleluia. Você é um apóstolo de Cristo, você é um escolhido de Cristo, você é um chamado, aleluia. Ele está na sua frente, ele vai lavar os seus pés, ele vai te dar uma vida nova, você vai ser renovado, aleluia. Ei, você vai ser fortalecido. Você vai olhar e vai dizer: o meu Senhor, eu era quem deveria estar lavando os pés dele, eu era quem deveria estar igual Maria, lá atrás, beijando os pés e lavando e secando com os cabelos. Mas a humildade, a simplicidade, porque Jesus tinha pouco tempo para deixar na mão dos apóstolos uma grande lição. Mas era uma grande lição, porque depois que lavou os pés, ele troca de roupa novamente, Laurita. Ó, lá no versículo 2 está escrito: depois que lavou os pés do discípulo, tomou as suas vestes e assentou outra vez na mesa. Sabe por que Jesus, diaconisa Helene, pregava contra os fariseus? Porque eles colocavam a lei embaixo do braço e imputavam para os outros seguir, mas eles não seguiam. Os doutores da lei não passavam de hipócritas. E você está achando que nos dias de hoje é diferente? Nos dias de hoje não é diferente. Tem muita gente cuspindo santidade, cheio de arrogância, querendo que os outros vivam o que na sua intimidade ele não vive. No seu particular, não dá exemplo. Aramandaço. E é por isso, Laurindo, que muitos filhos não acompanham os pais. Muitos vizinhos não vão. Eu sempre convido o meu vizinho para vir na igreja, ele nunca vem. Talvez ele não veja em você o Jesus que você tanto fala. Porque da boca para fora todo mundo é crente. Dar o exemplo de humildade é onde está a diferença. Às vezes não queremos viver a verdade que apregoamos. Podem me chamar de tudo, menos de covarde. É o texto quem diz: Jesus senta na mesa e fala: agora é hora da aula. Primeiro eu me ajoelhei e te lavei. Agora você vai sentar e vai me ouvir. Porque vocês me chamam de mestre, diz o texto, e de Senhor. E Jesus não se diminui por causa disso. Ele diz: e vocês fazem muito bem, porque eu sou. Sabe por que ele disse que eu sou? Porque ele disse que ele era o pão que veio do céu. Ele era o alimento. Ele é o Salvador. É o Alfa, é o Ômega, é o princípio e é o fim. Vocês fazem muito bem chamar Jesus de Senhor, porque Ele é e não há outro. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é o bom pastor. Aleluia. É a Ele que nós devemos seguir, é a Ele que nós temos que nos espelhar, é todas as obras deles que nós devemos procurar dia após dia fazer. Ora, mandás. É tempo de mudança. E quando eu digo de mudança, não é simplesmente mudar a veste, Danilo, é de dentro para fora. Porque quando muitos olhavam para Saul como um guerreiro, Deus olhou para Davi como um adorador. Ei, não é o seu tamanho ou a sua eloquência, não é a posição, é aquilo que você pratica dia após dia. E ela diz: vou chamar de mestre e Senhor e fazer muito bem porque eu sou. Versículo 14, aleluia. Ora, vírgula, se eu, Senhor e mestre, pouquíssimas vezes você vai ver Jesus se autoproclamando como alguma coisa. Quando falaram: você é o rei dos judeus, o que é que ele disse? Vocês que estão dizendo. Quem vocês querem que eu te apresente? Está chegando perante o governador Pôncio Pilatos. Quem é que eu vou apresentar? Jesus, rei dos judeus? Aí é com vocês. Eu não estou falando nada. Se a gente observar, em 99% das vezes que Jesus curou alguém, tocou em alguém ou ensinou alguém, ele disse: vá. E não conta para ninguém.
fica entre você e Deus. Quando Jesus cura o endemoniado de Gadara, ele fala: já pulei no barco, estou contigo. Jesus fala: você não vai não, você vai voltar, você vai entrar lá, você vai ser o meu representante. Precisamos entender que às vezes o id do Senhor é aquilo que Ele quer para nós. Às vezes a gente quer ficar paradinho. Tem um monte de gente que toca bem, mas você que foi escolhido. Tem um monte de gente que canta bem, mas você que foi escolhido. Tem um monte de gente que faz e acontece. A pergunta é de fora ou é de dentro para fora? Isso vem simplesmente do seu estudar, da sua capacidade, do talento, ou tem algo mais além? Jesus diz: eu sou o mestre e sou o Senhor. Versículo 14: e sendo tudo isso, eu vos lavei os pés. Jovem Gabriel, às vezes a gente olha pessoas com estudo, com eloquência, com talento, né, irmã Natália? Deus te chamou às vezes só para você receber ele na porta. Deus te chamou às vezes só para você, na hora que o pregador está aqui, trazer uma água, né? Às vezes Deus te chamou para contribuir nos projetos que a igreja levanta. A igreja é a noiva. Eu vou levar 1 quilo de açúcar para a igreja, um pacote de arroz. Sou mais do que vencedor. Pelado eu nasci, estou vestido, já sou próspero. Ei, andava a pé, hoje tenho um carro, sou próspero. Eu era sozinho, hoje sou casado com uma mulher bonita, dos olhos azuis. Sou mais do que vencedor. Ei, é para poucos. Diaconisa Laene falou: opa, no lugar da vergonha, dupla honra. É só Jesus que faz essas coisas, irmão. Olha a lataria. Roupinha bonita, mas a lataria é antiga. Vocês sabem como é que é, né? Foi só para quebrar o clima, que vocês estavam meio... Jesus, Ele dá o exemplo dia após dia, Diaconisa Fernanda. Ele nos visita no nosso íntimo, para aqueles que com Ele buscam um relacionamento. Esse Jesus não é de gesso nem de papel. Esse Jesus é vivo. Ele vive. Ele reina. No livro de Hebreus, no capítulo 1, oh glória, a Bíblia diz que Ele está sentado à destra da majestade nas alturas. O lugar é dele. E por você Ele desce para falar intimamente ao seu coração. Porque em João 14 Ele disse: eu vou ao Pai, mas eu não vos deixarei só. Vocês não são órfãos. Você tem um Pai que está no céu, que ouve tudo, sabe tudo. Ele sabe e Ele vai cumprir cada propósito que Ele colocou no seu coração. Seja servo. Seja servo. Seja humilde. Dê o bom exemplo. Ei, versículo 14 ainda, vamos lá. Porque eu vos lavei os pés, como eu vos fiz, façais vós também. Irmão, existe todo um estudo que a gente faz. O lavador de pé, para quem conhece um pouco da história judaica, era aquele servo, irmã Tainá, ele cozinha bem? Não, ele não cozinha bem. Ele é atencioso, Danilo? Não, ele não é. Ele é forte? Também não é. Ele é bonito para receber? Também não é. Então aquela pessoa que tinha menos serventia, o anfitrião colocava ele na porta e falava: os convidados vão chegando e vocês vai lavando o pé. Por quê? Porque esse cidadão era aquele que menos qualificação tinha. Entenda o que eu quero dizer. Jesus olhou e disse: aquele pode ter menos qualificação para o homem, mas para mim tem muito valor. Pode ter menos qualificação para a direita ou para a esquerda, mas para o céu tem muita qualificação. Tem casa da servidão. Oh, glória a Deus.
Você quer ver um episódio? Jesus chega onde ele foi convidado, pastor. Mas o anfitrião, pastor Laurindo, não manda ninguém lavar os pés dele. E ele se assenta. E entra uma mulher por baixo da mesa, chorando. E aqueles arrogantes pensam no seu coração dizendo, se ele bem fosse realmente o Filho de Deus, saberia que esta mulher é uma pecadora. E não permitiria, porque o povo judaico tinha um negócio de pureza, sabe, pastor Lani? Se passasse por um mendigo na rua, era todo... Aí Jesus vem na contramão. Aquilo que os outros não podem, você pode. Ei, Jesus vem na contramão, hein, Gabriel? Oh, eu tenho só um lanche, divide no meio e dá para alguém que está com fome, porque quando você chegar em casa vai ter comida. E talvez aquela pessoa que você sentiu no seu coração e que Deus está revelando para mim que você fez, talvez fosse o único alimento que ele comeu naquele dia. Mas quando você chegou na sua casa, você encheu um prato bem grandão e lembrou dele. Oh, glória! Deus está falando com alguém aqui. E a Bíblia diz assim, eu conheço as tuas obras, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É a Bíblia. Jesus sabe, você não está sozinho, você não anda sozinho, você não está desguarnecido. Você tem um protetor, um salvador, um guardador, um remidor, aquele que sacrificou para te salvar. Foi para te salvar. Foi único exclusivamente por você. Ah, pastor, mas eu não mereço. Eu sei. Mas para Jesus, você é uma joia preciosa. Versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, vírgula, para que, como eu vos fiz, fazei vós também. Versículo 16. Na verdade vos digo, que não é o servo maior que o seu Senhor. Ponto. Tem uma vírgula aqui. Observe que Jesus está dizendo que o fato dele ter se ajoelhado não coloca ele menor e nem maior naquele momento. Ele diz, não coloca. Sabe o que eu entendo com isso, meu Ricardo? Não é o que você faz, é como você faz. Porque quando você faz, minha irmã Socorrinha, querendo e esperando algo em troca. Você quer ver? Eu vou só citar um exemplo. Ontem eu realizei um sonho de quando eu tinha 8 anos de idade. Porventura eu contei para minha esposa que eu tinha muito desejo, desde os meus 8 anos de idade, de ir no planetário, aqui no Ibirapuera. Irmãos, custa R$30. Para muitos, isso não é nada, é dinheiro da pizza, sim ou não? Acho que nem dá mais para comprar uma pizza, né, Danilo? Dá? Não dá, né, Danilo? Já ultrapassou, já é 50 agora ou mais. Mas o tempo, a condição, o espaço, às vezes as obrigações como pai, como pastor, como obreiro, a gente na vida tem que ter prioridade, sim ou não? Mas aí apareceu um espacinho, pastor, depois de muitos anos, eu estou só com 42, irmão. E aí ela foi lá e realizou meu sonho. Quando eu cheguei naquele lugar, Laurindo, eu entreguei meu celular para ela, minha carteira, minhas coisas. Eu estava parecendo uma criança. E eu estava me sentindo uma criança. Para muitos pode ser uma coisa banal. Para mim era de suma importância. Deus faz essas coisas. Não é o tamanho, a largura ou a profundidade. É o desejo que Deus nos proporciona fazer. Entenda. Quando Jesus diz, na verdade eu vos digo, Ele está dizendo que todas as coisas a você é permitido, vírgula, mas nem tudo lhe convém. E quando eu cheguei naquele lugar que eu olhei, Danilo, eu fiz uau. Eu quase chorei, eu estava emocionado. Você fala, nossa pastor, mas é uma coisa tão pequena. Para muitos é uma coisa tão pequena, irmã. Para mim aquilo era algo inalcançável. Às vezes,
nosso desejo nem é uma coisa tão grande. Mas o dia a dia da vida deixa passar várias coisas. Às vezes era só uma visita que alguém estava esperando, mas você não teve tempo. Às vezes era só uma ligação de 5 minutos, mas você não teve tempo. Ei, às vezes era só uma palavra, mas você não teve tempo. A sua prioridade estava em outra coisa. É só um sonho de uma criança. Eu não tenho tempo. O Senhor manda te dizer, olhe, porque às vezes não é uma coisa grande, é só uma coisa pequenina, que para quem vai receber se torna algo tão grande. Você olha, diante da nossa arrogância, a gente fala, meu Deus, proporcionei quase nada. Mas quem está recebendo sabe, na verdade, o quanto isso é valioso. Era isso que Jesus estava dizendo. O que eu fiz sobre vós é uma coisa pequenina, meu irmão, assim. Jesus dobrou o joelho quando qualquer servo podia fazer. Era um ato tão pequeno, pastor, mas de uma proporção tão grande, algo tão valoroso. Eu vejo a igreja em lágrimas, porque a palavra vai de encontro aos nossos corações. O quanto nós precisamos dar exemplo, o quanto nós precisamos melhorar, o quanto nós precisamos ser mais para o Senhor. Porque Ele dobrou o joelho, você fechou o teu olho e você viu Ele lavando os teus pés. E agora vem a missão. Versículo 16. Aleluia. Eu vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Nem o enviado. Sabe por quê, irmãos, eu digo isso? Existia uma classe hierárquica, pastor Laurindo, missionária Débora. Era um sacerdote, o primeiro-ministro, estava ali perto, o sumo sacerdote. E no tempo de Jesus, irmão, era um querendo derrubar o outro. Aí Jesus vem e fala, Deus me enviou, mas eu não sou maior que Deus. E nem Ele que está no céu também é maior que eu. O que Jesus está dizendo. Ele diz, quando nós enviamos alguém, preste atenção que eu vou trazer isso aqui para cá, para dentro da igreja. Quando o pastor delega algo, não é porque o pastor é maior e não quer fazer. Não é assim. Se ele delega, é porque ele confia. Se ele delega, é porque Deus aprovou. Se ele delega, é porque você tem capacidade de fazer. Não é porque ele é maior, ele pode muito bem dobrar e ir lá e fazer. Mas ele diz, não, eu vou compartilhar, eu vou fazer a obra acontecer, dando a oportunidade para que todos nós trabalhamos. Serviço é o que não falta. No versículo 15 ele diz, ei, a missão, porque eu vos dei o exemplo, para que como vós eu fiz, façais vós. Eu vou bater a tecla em cima disso aqui. Não tem nada que você faça que Jesus não tenha feito primeiro que você. Não tem nada que você seja bom que Jesus não já tenha feito primeiro. Portanto, você não está inventando nada, você só está seguindo Jesus. E digo mais, quando Deus levanta um obreiro, um servo, para tomar frente de um projeto, e você não compartilha dele, você está em falta com Deus. Sabe por quê? Eu até brinco às vezes nas ministrações, eu falo, na hora da oração a gente dobra o joelho e ora. Na hora de receber a profecia, a gente recebe a profecia. Na hora de dar um glória a Deus, a gente dá um glória a Deus. Na hora de tocar, a gente toca. Na hora de louvar, a gente louva. Na hora de pregar, a gente prega. Mas na hora de contribuir, a gente faz, ui.
Levanta-se um projeto. Ah, não, é do fulano. O projeto não é do fulano. O projeto é da igreja. O projeto é de Deus. Provém do coração de Deus. Se nós não cremos que o que sai daqui é boca de Deus, a gente está no lugar errado. Necessitamos fazer nós também. Que seja lavar o pé. Não tem problema. Que seja preparar uma torta para junto com os irmãos fazermos o desejo. Não é o tamanho da servidão que você vai ter, é como você vai servir. É esse melhor que nós devemos dar, é essa humildade que nós devemos ter. E você que é obreiro, duas vezes mais. Por quê? Porque devemos dar o exemplo. Em todos os momentos, você vai ver em Atos capítulo 3, antes de Pedro curar, o que é que ele fala? Antes de Pedro proclamar o nome de Jesus para aquele que estava na porta, ele diz: olha para mim. O texto está lá, diz assim: olha para mim. E a Bíblia diz que fitando os olhos, Pedro vai e fala. Então primeiro ele tem que olhar para o profeta. Tem que olhar primeiro para o pastor. A gente se defende dizendo: ah, irmão, eu sou falho. Claro que é. Ninguém aqui está vendendo nada de camisa de super-herói. Mas se alguém tiver uma armadura aí, me empresta. Porque às vezes a gente leva umas pauladas. Vou te falar, hein? Falta derrubar a gente. Mas ainda bem que nós estamos firmados na rocha angular, na rocha inabalável, que é Jesus Cristo Salvador. Que os irmãos possam entender que esta mensagem de humildade, de simplicidade e de servidão acompanhe você. Você que nos ouve pelo YouTube, compartilhe esta mensagem. Faça ela chegar no ouvido de alguém. Seja você um missionário da obra de Deus, um evangelista da obra de Deus. Amém? Aplauda o Senhor com alegria.